Olá pessoal, eu sou o Bruno, advogado, sócio do escritório Sagra Advocacia, e esse é o 5º vídeo da série sobre a correlação que existe entre o imposto de renda e o equacionamento da FUNCEF. Você já assistiu os outros 4 vídeos? Se não assistiu ainda, navega aqui no nosso canal no YouTube e você vai encontrar os outros vídeos com outros temas a respeito dessa questão importante. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma simulação de uma declaração do imposto de renda, para que possa ficar claro para vocês qual é o impacto que essa questão traz no seu imposto de renda. Por que é importante ter o direito de deduzir as contribuições na base de cálculo e o que acontece depois do julgamento da ação, depois do encerramento dessa ação judicial. Antes da nossa simulação, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas do seu grupo de WhatsApp, do seu grupo do Facebook, outras pessoas que possam ter interesse nesse tema. E deixe também o seu comentário aqui, elogiando, criticando ou fazendo a sua pergunta para que a gente possa tentar esclarecer para você, ok? Pessoal, esse tema gera muitas dúvidas. Devido à complexidade do imposto de renda, da dinâmica da legislação tributária. Então, o objetivo desse vídeo é simularmos na prática o que acontece após o ajuizamento da ação, após a vitória do contribuinte nessa ação, a partir do momento em que ele tenha assegurado o direito de deduzir as contribuições extraordinárias na base de cálculo. Então, a ideia aqui é nós simularmos, a partir do programa da Receita Federal, a entrega de uma declaração na situação do contribuinte que não tem esse direito, e depois vamos simular o contribuinte que tem esse direito assegurado com essa ação judicial. Então, vamos lá. Nós temos aqui o sistema de elaboração e entrega da declaração do imposto de renda e estou simulando aqui um contribuinte que tem, então, a sua renda de aposentadoria da FUNCEF e a renda da aposentadoria do INSS. As duas rendas estão aqui lançadas, são dados reais, obviamente que o nome do contribuinte aqui está sendo omitido, né, por uma questão de sigilo, mas os dados são reais, tá certo? Então, esse contribuinte teve aqui um total de renda bruta de R$ 168.305 no ano de 2022. O total de imposto que ficou retido pelas duas fontes foi R$ 25.585, tá certo? Então, vamos lá. A renda do contribuinte já foi lançada, agora vamos aqui na aba Pagamentos Efetuados. Então, simulamos aqui que esse contribuinte teve, ao longo do ano de 2022, uma despesa de R$ 2.000 com dentista e o Saúde Caixa, que é o plano de saúde, que também é dedutível, um valor total aqui pago ao longo de 2022 de R$ 4.000, certo? Muito bem. Nós sabemos que o próprio sistema da Receita nos traz aqui uma simulação, um comparativo aqui no canto inferior do lado esquerdo, mostrando que, nesse caso, o contribuinte ainda terá imposto a pagar, porém, é vantajoso para ele fazer a entrega da sua declaração no modelo simplificado. Afinal de contas, o imposto a pagar será R$ 5.358. Se ele optar pela declaração no modelo completo, o imposto a pagar seria R$ 8.316,41. Então, obviamente, é mais vantagem para esse contribuinte entregar a sua declaração no modelo simplificado, certo? O que é importante ficar claro também para todo mundo? O conceito de benefício fiscal. O desconto simplificado nada mais é do que um benefício fiscal. Afinal de contas, a legislação tributária oferece esse benefício fiscal de reduzir uma parte da base de cálculo do imposto de renda para que o contribuinte pague menos tributação. Então, o desconto simplificado nada mais é do que um benefício fiscal, assim como é um benefício fiscal também aquela possibilidade de deduzir essas despesas que nós lançamos aqui, despesa com o dentista, despesa com o Saúde Caixa. Observem que no momento em que o contribuinte opta pelo desconto simplificado, opta por utilizar esse benefício fiscal do desconto simplificado, ele estará abrindo mão de utilizar as deduções dessas despesas aqui, a despesa de dentista, por exemplo, e a despesa do Saúde Caixa. Ou seja, o contribuinte ele precisa optar por uma das duas hipóteses. Ou ele opta pelo desconto simplificado, ou ele opta por deduzir as despesas que ele lançou na sua contribuição.
Nesse caso, voltando ao nosso exemplo concreto aqui, para esse cliente é vantagem ele utilizar o modelo simplificado. Afinal de contas, o imposto a pagar será menor, certo? Muito bem. Seguindo aqui no nosso roteiro, então vamos analisar agora aqui na ficha do cálculo do imposto. Estamos aqui então com a situação do contribuinte. Nesse momento se detém nessa parte aqui da coluna, nessa coluna aqui, onde tem aqui o rendimento tributável e o desconto simplificado. Então vamos lá. O rendimento tributável desse contribuinte foi 168.305 ao longo do ano, certo? Esse foi o total de rendimentos tributáveis. Vejam que o desconto simplificado é 16.734,34. Portanto, a base de cálculo do imposto será 151.551. Ora, muitos contribuintes ficam em dúvida a respeito desse desconto simplificado. Afinal de contas, o desconto simplificado não é 20% da renda bruta. Se nós pegarmos aqui 168.305 vezes 20%, nós teríamos aqui 33.661. E por que não está se deduzindo 33.661? Porque o desconto simplificado tem um teto, e o teto é 16.754,34. Daqui para frente, ou seja, o contribuinte tendo uma renda até maior do que essa, ele só vai poder deduzir a título de desconto simplificado esses 16.754,34, que é o teto do desconto simplificado, que, aliás, não é atualizado esse valor já há muitos anos, aproximadamente 6 ou 7 anos já, talvez até mais do que isso. Então, compreendida essa questão, o total de rendimentos tributáveis 168 mil, desconto simplificado 16.754. Quanto sobrou de base de cálculo? 151.551. Então, qual será o imposto que esse contribuinte, qual será o imposto devido desse contribuinte, né? Aplicado à tabela do imposto de renda, o imposto devido foi calculado em 31.244,28. Aqui embaixo, total de imposto devido 31.244,28. Agora vamos para a coluna da direita. Muito bem, aqui nós temos o imposto que foi retido pelas fontes pagadoras. Certo? Onde é que está essa informação? Está lá na ficha dos rendimentos tributáveis, quando o contribuinte lançou a sua renda, os 168 mil, e aqui o imposto retido. Então, o imposto retido, 25.885,31. Agora, vamos lá, então, para o cálculo do imposto. Ali está o valor. Ele puxa para esse campo aqui automaticamente. Então, se o total devido, calculado, nessa declaração foi 31.244 e as fontes pagadoras ao longo do ano de 2022 já fizeram a retenção de 25.885, isso significa que ele tem ainda que pagar a diferença. Qual é essa diferença? Exatamente o imposto que está aqui, 5.358,97, certo? Então, essa é a situação do contribuinte que não tem o direito de deduzir as contribuições extraordinárias na base de cálculo do imposto de renda. Agora, vamos fazer uma simulação do contribuinte que já conquistou esse direito, ajuizou a sua ação, obteve êxito na ação, a ação já transitou em julgado e ele agora pode, então, lançar as contribuições do equacionamento como despesas dedutíveis. Então, qual será o lançamento a fazer? Ele vai na aba Pagamentos Efetuados, Novo, e aí ele vai selecionar aqui o código 36. Código 36, Previdência Complementar, certo? Então, esse contribuinte aqui, para manter a fidelidade dos dados aqui, ou seja, com a inserção de dados reais, ele contribuiu ao longo do ano de 2022 a título de equacionamento, o somatório das contribuições extraordinárias que ele fez para a FUNCEF foi 22.775,22. 775,22, certo? Ok, lancei as contribuições do equacionamento. Então, isso é o que vai acontecer nas próximas declarações enquanto o contribuinte estiver pagando o equacionamento. Ele passou a ter o direito de fazer esse lançamento aqui. Lançar com o código 36 o somatório das contribuições extraordinárias. Aqui vem um aviso aqui do sistema da Receita. Esse aviso diz respeito ao limite dos 12% da renda bruta, ou seja, o próprio sistema da Receita
ele faz a glosa do que exceder os 12% da renda bruta do cliente. Aqui temos um exemplo onde acontece exatamente isso. Vejam que o total de rendimentos tributáveis do cliente, do contribuinte aqui, é 168.305, como já vimos antes. 12% da renda bruta dele, dos rendimentos tributáveis, corresponde a 20.196,67. E ele lançou aqui, como pagamento de contribuições de previdência complementar, no caso as contribuições do equacionamento, o valor de 22.775. Então essa diferença ela será glosada pelo próprio sistema da Receita Federal de forma automática. Em outras palavras, desses 22.775,22 que ele pagou de equacionamento, ele só estará aproveitando 20.196, que corresponde a 12% dos rendimentos tributáveis. Certo? Então é apenas um aviso aqui. Então, lançamos aqui, vamos inserir aqui, ó, equacionamento. Não será assim o preenchimento, mas estou colocando aqui para ficar mais fácil a compreensão. Então, ele teve dentista, teve saúde caixa e teve equacionamento. Bom, agora o cenário mudou completamente. Se nós vamos olhar aqui na simulação, aqui no canto inferior do lado esquerdo, vejam que o imposto a pagar no modelo simplificado permanece o mesmo. 5.358,97. Por quê? Porque se ele optar, lembre que eu falei antes, se ele optar pelo desconto simplificado, ele estará abrindo mão de utilizar todas as outras deduções que ele lançou como pagamentos efetuados. Agora, como ele lançou o equacionamento como despesa dedutível também, já deixou de ser vantagem para ele entregar a declaração no modelo simplificado, ou seja, passou a ser vantagem entregar a declaração por deduções legais, ou seja, no modelo completo. Por quê? Por que isso passou a ser vantagem? Porque aqui o somatório das deduções que ele tem é maior do que o desconto simplificado que nós vimos antes, era apenas de 16.754,34. Então voltamos lá na ficha do cálculo do imposto. Selecionei de volta aqui desconto simplificado, está ali, 16.754 é o que ele está podendo deduzir. No momento em que ele passa a declaração dele para o modelo completo, as deduções dele serão maiores. Portanto, o imposto devido que no modelo simplificado era 31.244, no modelo completo passou a ser de 28.647. Como o total do imposto retido permanece o mesmo, o imposto que foi retido ao longo do ano 2022 continua sendo 25.885, restou apenas uma diferença aqui de 2.762 para esse contribuinte pagar. Então, vejam que, nesse caso, o contribuinte que tem o direito de lançar as contribuições extraordinárias como despesas dedutíveis na sua declaração, se ele não tivesse esse direito, ele teria que pagar R$ 5.358,97. Como ele tem esse direito, ele vai pagar apenas R$ 2.762,33. Ou seja, tem aqui uma diferença de R$ 2.596, que será o valor do imposto que ele vai economizar, tendo essa possibilidade de fazer esse lançamento na sua declaração. Então, esse é o efeito futuro dessa ação. Quem ajuiza essa ação e conquista esse direito vai ter como consequência, vai ter como efeito exatamente isso. Ele vai poder fazer esse lançamento. Com certeza, ou muito provavelmente, será vantajoso passar a fazer as declarações no modelo completo e estará economizando um valor significativo de imposto, como aconteceu nessa simulação que nós fizemos aqui. Vale ressaltar também que essa ação ela produz efeitos para o passado, ou seja, serão feitas dentro do processo simulações semelhantes a essa por meio de um software próprio que irá inserir essas contribuições extraordinárias como despesas dedutíveis, calculando-se então qual seria o valor do imposto que o contribuinte deveria ter pago. E aquela diferença que foi paga a mais, o contribuinte recebe essa diferença referente aos últimos 5 anos. No caso desse contribuinte aqui, se considerarmos que ele pagou em todos esses 5 anos o valor de R$ 2.500 a mais, ele teria algo em torno de R$ 12.500 para restituir, sem se falar no valor do imposto que ele irá economizar para o futuro. Afinal de contas,
o equacionamento tem ainda, se nada mudar daqui para frente, tem ainda por volta de 9, 10 ou 11 anos ainda de equacionamento, ou seja, irá economizar um bom valor de imposto de renda. Espero ter ajudado a esclarecer as suas dúvidas. Se ficaram com alguma outra dúvida, escrevam para a gente, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo que a gente vai procurar responder na medida do possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam ter interesse nesse tema, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Facebook, e deixe também a sua curtida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.